Olá, boa noite. Como é que vocês estão? Tanto tempo. Então, vamos começar? Isso. É uma alegria estarmos reunidos outra vez. Tempo que nós não nos vemos. Eu sou Cristina Soneguete Simon e hoje vamos falar pela Comunidade Espírita Jardim da Penha, CEJAP. E é uma honra e uma grande alegria estarmos juntos aqui. Então nós faremos a nossa leitura inicial, prece, o estudo e a prece final, ok? Vamos lá. Do livro Fonte Viva, lição 156. O livro é de Emmanuel, psicografia do Chico. Parentes. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo, primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 8. A casualidade não se encontra nos laços de parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza
nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Assim, Pai querido, nós nos recolhemos mentalmente nesse instante para, acalmando as nossas mentes, sintonizarmos com o Senhor e com os nossos amigos espirituais, para que possamos todos nós, através do estudo da noite, aprendermos novos pontos de vista que nos facilitem a relação familiar, nos trazendo amorosidade e compreensão aos nossos corações. Te agradecemos, Pai querido. Tá caindo a... Eu não sei, vocês ouviram a prece? Ouviram? Bom, vamos lá. Existe um livro chamado Leis de Amor. Emmanuel respondeu algumas perguntas que foram encaminhadas para o Chico Xavier em 1963. A Federação Espírita de São Paulo encaminhou essas perguntas pedindo ao Chico que as respondessem, porque eles tinham dúvidas a respeito do Evangelho e gostariam que Emmanuel os ajudasse. Então esse livrinho a gente pode baixar pelo PDF, é fácil de achar no Google, chama-se Leis de Amor. E nós escolhemos o capítulo 2, Parentesco e Filiação, e o capítulo 4, Divórcio, Suicídio e Aborto. Mas, se não der para falar tudo, a gente vai ficar com parentesco e filiação. Porque a nossa conversa de hoje é sobre família. Parentes, nossos mestres. As nossas relações familiares. Então, nós primeiro precisamos pensar assim. Na quinta pergunta do segundo capítulo desse livro, eles perguntam: para as criaturas humanas, o que significa a vida terrestre? Então, nós precisamos primeiro pensar: por que estamos aqui? Por que estamos reencarnados? O que significa essa vida? E Emmanuel responde: considera-nos a lei divina por inteligências juvenis, sob o patrocínio da escola, concedendo-nos na vida terrestre o mais alto campo edificante e reeducativo. Juvenis, somos jovens, somos adolescentes perante a vista da sociedade. Ou éramos, há
56 anos atrás, considerados assim. Mas ainda devemos estar nessa fase de adolescência espiritual. A escola, então, é para nós, a reencarnação, a Terra é para nós o quê? Um campo, uma escola de reeducação. Então, qual seria a função essencial de um lar? Para que serviria uma família? E a resposta é: no caminho familiar, purificam-se impulsos e renovam-se decisões. Nele, encontramos os estímulos ao trabalho e às tentações que nos comprovam as qualidades adquiridas, as alegrias que nos alentam e as dores que nos corrigem. Então, nós concluímos que o lar é a nossa primeira escola. É nele que nós começamos a aprender o que precisamos para passarmos nossa encarnação e cumprirmos as metas que programamos antes de vir. Então, não existe acaso no lar onde chegamos. Nós somos trazidos para pais que nos aceitam. Antes de tudo, esses pais nos aceitam. Porque André Luiz nos esclarece isso. Se um dos pais rejeitarem o espírito reencarnante energeticamente, esse espírito não consegue se ligar no novo corpo. Então, em primeiro de todos os lugares, os nossos pais aceitaram a nossa vinda. Depois, nossos pais cuidaram de nós para que sobrevivêssemos. Às vezes nós tivemos padrastos, madrastas, um tio, uma avó, um cuidador, alguém cuidou de nós. Nos deu alimento, remédio, trocou nossa roupa, nos deu banho, vacinas, porque se nós estamos aqui, nós fomos cuidados o suficiente para aqui estarmos. E nesse lar, nós vamos aprender através do amor que recebemos dos nossos cuidadores, dos nossos tutores, nós vamos aprender o amor que dispensaremos vida fora. Então, no nosso lar, nós vamos ter a educação, os exemplos, as orientações, a convivência familiar. Ali nós vamos aprender o que é amar, o que é ser amado, como é conviver, os nossos valores morais. Imaginem, até os 5 anos de idade, vão esticar um bocadinho, até os 7 anos de idade, quando se completa a grande parte da ligação do espírito com o corpo físico, esse espírito fica meio que em transe. E os espíritos amigos, o anjo guardião, não descuida da criança até essa idade. A criança está sempre acompanhada de um espírito, porque ela ainda não completou de tudo sua ligação no corpo físico. Então vocês imaginem o quanto uma criança até os 7 anos absorve a energia e os aprendizados da onde ele está. Eu vou dar uma puladinha aqui no que eu preparei para vocês, porque eu acho que é legal a gente pensar nisso antes. Olha bem, uma criança, hoje, as crianças até 3 anos de idade, hoje, nos dias de hoje, dizem as pesquisas
que 55% das mães já estão usando programas de televisão, iPads, desenhos animados para estimular o filho até 1 ano de idade. Então a criança com 1 ano de idade já está ligada na televisão. Aos 3 anos já sabe mexer em celular e iPad. E o que na verdade uma criança até 3 anos de idade precisa? Ela precisa de televisão e iPad? Ela precisa de ir ao pediatra, ela precisa de comer, ela precisa de tomar banho, de ficar vestida adequadamente. Ela precisa, mais importante de todas as coisas, criar um vínculo afetivo com seus pais. Então é o tempo em que os pais precisam usar para curtir o filho, brincar, jogar, conversar. Se for colocar a criança para ver televisão, que ele sente ao lado dela para ver o programa junto. Que seja um programa infantil e muito divertido, que eles possam conversar sobre isso, brincar mais tarde, outro dia, a respeito daquilo, que traga alguma coisa que valha para esse vínculo afetivo ser fortalecido e não para deixar a criança lá enquanto se faz uma outra coisa. Olha bem, a criança é um ser que é valorizável. Isso quer dizer o quê? A criança aprende a se sentir valorizada a partir do tratamento que os pais dão a ela. Percebe? A criança vai se sentir importante a partir da qualidade do tempo que os pais gastam com ela. A criança quer ser olhada, abraçada, entendida. E muitas vezes nós negligenciamos as necessidades das crianças pensando, não sabe nada, não conhece nada, qualquer coisa fica bom. E não é. Não é. Tem uma teoria na psicologia que mostra que a criança que chora, ela chora no berço. A mãe vai lá e dá leite. Mas ela precisa que troque a fralda. Então ela continua chorando. A mãe dá leite de novo. Mas ela precisa que troque a fralda. Essa necessidade dessa criança que não está sendo atendida adequadamente pela mãe, trazem marcas para ela pela vida adulta fora. Então nós precisamos aprender a compreender as necessidades dos nossos filhos, atendê-las até quando eles possam cuidar delas por si só. Então, isso nos diz o quê? Que a criança é um ser vulnerável, é um ser devassável. Ela não nasce com um sistema de defesas desenvolvido. Elas dependem dos pais ou dos cuidadores para protegê-la, para cuidar dela. E aí a gente caminha para 2 pontos. Ou a gente cuida demais, sufoca a criança e ela vai virar asmática, ou a gente cuida de menos, negligencia essa criança e ela vai crescer acreditando que não merece ser amada. Que coisa mais triste? Que você acreditar que não merece ser amada? Mas, olha bem também, do mesmo jeito, os pais precisam ensinar a criança a lidar com a frustração. Porque ela não pode ter tudo o que ela quer na hora que ela quer.
é quando puder ter. E isso faz parte dos limites que nós estamos falando. Ao mesmo tempo que nós protegemos a criança, nós também precisamos ensinar a ela que nós sabemos nos proteger, né? Nós respeitamos o limite dela e ela precisa aprender a respeitar os nossos limites. Então, a criança é um ser o quê? Imaturo, ele é imperfeito, ele precisa de conhecer esses limites, os limites do corpo dele, né? A gente precisa ensinar os nossos filhos que não pode deixar os outros tocarem nele. Não é todo mundo que pode abraçar, beijar, e não é todo tipo de carinho que ele pode aceitar, né? Nós podemos ensinar aos nossos filhos que eles não podem bater nos outros, não podem tomar o brinquedo dos outros e muitas outras coisas. Isso é aprendizado. E é muito importante lembrarmos que a criança, ela é tão simples, tão básica, que ela só pensa de forma concreta, de forma radical. E quando você fala para uma criança, você é feia, ela se acredita feia. Ela não vai nem mesmo compreender que você está falando aquilo de deboche ou de brincadeira. Porque ela entende o que é concreto, o que é real. Então, se eu te amo, eu te amo. Se eu não te amo, ela fica triste. E acabou. Então, para elas é tudo ou nada. É bom, é ruim. E acabou a conversa. E nós precisamos aprender essas sutilezas de lidarmos com esses seres que vêm para nós, para que possamos construir bons cidadãos, para que possamos criar seres humanizados de grande valor para que o progresso da humanidade se faça. Então, olha bem, quando Emmanuel, na lição anterior, diz que não existe acaso nas nossas relações parentais, ele está dizendo que horas a gente acaba caindo numa casa, então não é à toa, não. Mas meus pais, mesmo que não tenham sido lá essas grandes coisas, eles foram bons o suficiente porque eles me aceitaram e cuidaram de mim. Hoje eu estou viva, estou aqui. E aí nós vamos entender uma coisa. As pessoas que não compreendem seus pais como seres imperfeitos, essas não conseguem encontrar seu rumo na vida, não conseguem fazer uma vida feliz e de sucesso, porque enquanto eu não fizer as pazes com os meus pais, não perdoá-los e amá-los do jeitinho que eles puderam ser, eu não me sentirei feliz. Porque eu sou 50% pai, 50% mãe. Cristina Espírito, que encarnou nesse corpo aqui, encarnou dependendo desses pais que a aceitaram. Então, aprender a cultivar essa harmonia, essa paz com os nossos pais, vai garantir para nós amor e sucesso onde nós formos. Então nós precisamos pensar, bom, mas meus pais não fizeram isso tudo comigo não. Tudo bem, mas agora eu sei, eu sou adulta e eu posso cuidar dessa criança que está dentro de mim, que é sofrida. Por quê? Porque hoje eu estou compreendendo que se meus pais não fizeram diferente comigo, é porque eles repetiram comigo o que receberam de seus pais. Meus avós educaram os meus pais assim. Meus pais me educaram assim. Mas nem meus pais, nem meus avós sabiam
o que eu sei hoje. Naquele tempo lá para trás, a vida era muito diferente. O entendimento das coisas era muito diferente. Hoje, nós temos recursos que eles não tinham. O conhecimento que nós temos hoje não existia naquela época. E a divulgação desse conhecimento, então, nem pensar. Então, o que fica para nós, né? Eles fizeram, e isso é uma coisa que nós podemos, assim, garantir. Eles fizeram o melhor que eles puderam ter feito por nós. Agora, hoje, a partir disso aqui que eu sou, eu posso fazer o que quiser comigo. Eu posso me libertar, eu posso crescer, eu posso me tornar muito melhor. Porque graças a eles, eu cheguei aqui. Graças a essa genética que eles vêm depurando reencarnações e reencarnações atrás, eu estou aqui. Graças a esses valores, esses aprendizados que eles depuraram muitas e muitas reencarnações para trás, eu cheguei aqui uma pessoa de bem. Já tá bom demais. Agora eu sou adulto e eu posso cuidar de mim. Eu posso cuidar de mim hoje melhor do que eles puderam cuidar de mim quando eu era criança. Porque eu tenho muito mais recursos. Então, com isso, nós vamos entender o quê? Que nós precisamos estabelecer critérios para manter a nossa autoestima. Seria muito bom que nós tivéssemos aprendido isso se tivéssemos pais bem saudáveis, espíritos muito equilibrados, muito sábios, né? Poderiam ter feito isso por nós, mas nem nós tivemos esses pais e nem nós somos esses pais. Essa é a dura verdade. Eu preciso perdoar meus pais porque eu não sei se eu faço muito melhor do que eles. Eu acerto de um lado e erro do outro, não é? Então vamos pensar na nossa autoestima. Bom, primeiro, eu preciso avaliar quais são os meus critérios de valor. Quais são os valores que norteiam a minha vida? Os valores que eu tenho hoje como adulto são os valores que os meus pais me ensinaram? Eu progredi? Eu melhorei nesses valores? Porque hoje eu posso escolher novos valores para mim. Ou posso conservar os valores dos meus pais e dar um upgrade neles na minha vida. Por quê? Porque são os nossos valores que determinam para nós a nossa maneira de pensar. Ok? Uma vez que eu penso, eu invoco os meus sentimentos. Porque cada pensamento vai me lembrar um sentimento ou uma emoção das minhas memórias. E quando eu lembro aquilo, todo o meu eu vibra no padrão daquele sentimento ou daquela emoção. Percebe? Se eu estou gostando de ficar bem triste, deprimida, eu vou ficar ali bem triste e deprimida. Mas esse é o meu valor de vida? Eu quero ser feliz? Então eu vou trocar meu pensamento. Esse pensamento já passou, já era. Foi uma lembrança que eu tive aqui e que me trouxe um aprendizado muito importante naquela época. Vou escolher pensar em uma coisa mais sadia e feliz. Aí eu vou trazer para mim um sentimento alegre, feliz, estimulante e todo o meu ser vai vibrar em outro padrão. E aí eu passo a irradiar novas energias. Energias que me imunizam espiritualmente e fisicamente também.
Percebe? E aí, o que eu vou pensar? Eu vou pensar, então, que a partir desses critérios de valor que eu determinei para mim, e que são coisas simples, gente. O que você mais valoriza na vida? Bom, valorizo Deus acima de todas as coisas. Eu estar bem comigo mesma. A minha relação com a minha família. A minha relação com o meu irmão. A minha relação com o dinheiro, porque eu preciso de dinheiro para viver. E você relaciona os seus valores e prioriza esses valores e tem eles arrumados dentro de você. Pelo menos uns 5, ok? E aí, com esses valores, você vai estabelecer relacionamentos com as pessoas. Com quem eu me relaciono, com quem eu gosto de conversar, com quem eu gosto de estar. E aí tem aquele ditado, não tem? Diga-me com quem andas e te direi quem és. Aí eu gosto muito de lembrar quando Jesus falou, né? Vocês sigam de 2 em 2 e ensinem as pessoas o que vocês aprenderam comigo. Chegando lá, se as pessoas te acolherem, gostarem de vocês, vocês fiquem na casa delas e não troquem de casa. Mas chegando lá, elas não gostarem do que vocês têm para dizer, então vocês saiam. Batam as sandálias, sacudam as saias e não olhem para trás. Quer dizer, a gente não é obrigado a gostar de todo mundo e nem todo mundo é obrigado a gostar da gente. O que nós podemos minimizar para pensar nesse gostar é o quê? Não é que eu não gosto da pessoa, eu não gosto daquele comportamento daquela pessoa. Aquele comportamento me desagrada, mas o resto nela eu gosto. Porque desse jeito fica ecológico. Porque nenhum de nós é só ruim ou só bom. Nós somos bons e ruins ao mesmo tempo. Então, a gente vai aprendendo a amar dessa forma, compreendendo que tem umas coisas na pessoa que eu não gosto, tem outras que eu gosto, mas eu amo aquele pacote. Agora, tem pessoas que a gente não consegue ver grandes coisas que gosta. Então, eu não amo aquela pessoa, mas eu gosto dela. Eu gosto dela como irmão, como cristão, como filho do mesmo Deus, do mesmo Pai. Então eu trato com respeito, com amor, com educação. Olha quantas coisas a gente tem que ensinar para as crianças. E como que a gente vai ensinar se a gente ainda não está educado nisso? Nós estamos nos educando. Somos espíritos juvenis, lembra? E aí nós vamos chegar na vida intrapsíquica. Nós passamos pelos critérios de valor, na situação interrelacional e chegamos na vida intrapsíquica. Ou seja, a relação que nós mantemos conosco mesmo. Olha, eu gosto de mim ou eu não gosto de mim. Eu me amo ou eu me rejeito. E qual é a lei que Jesus deixou para nós bem claro? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar a nós mesmos e amar o próximo. Então nós falamos de amar a Deus, nós falamos de amar ao próximo e vamos falar de amar a nós mesmos. E como que nós vamos nos amar? Que tal nós pensarmos que nós precisamos ser mais carinhosos conosco mesmos? Por que nós não nos tratamos com afeto? Por que aquela coisinha que eu faço e que me aborrece tanto e que eu fico até envergonhada quando eu me comporto daquele jeito, por que eu não cuido daquela parte minha com carinho? Eu fico com raiva e penso, não vou pensar mais nisso. Estou mal-humorada e brigo com todo mundo em casa. É o que nós fazemos. Ou então, nos fechamos em copas e entramos no nosso quarto e não queremos falar com ninguém. Ou então, vamos
distrair a cabeça e eu não quero pensar nisso. E vejo uma maratona de séries ou então fico aí nas mídias sociais fugindo de mim mesmo. Para eu ter uma vida intrapsíquica saudável, eu preciso me dar o mesmo carinho que a criança precisa. Eu preciso me dar tempo e atenção. Quem quer ser pai precisa ter atenção e disposição para observar seu filho com carinho. E nós precisamos ter a mesma coisa para conosco. Bom, aquele dia eu me comportei daquele jeito e eu fiquei envergonhada porque aquilo foi muito feio. Mas também, sabe o que foi? Quando aquilo aconteceu, eu me senti ameaçada. Eu me senti agredida. Eu me senti triste. Eu me senti acusada. Me senti traída. Me senti magoada. E a minha reação ruim foi uma reação para me defender. Eu me protegi. E eu me protegi como uma criança de 4, 5 anos de idade. Eu não me protegi como a adulta que sou hoje deveria ter feito. Com equilíbrio, com ponderação, com sabedoria. Mas tudo bem. Essa criança que está dentro de mim precisa ser cuidada. E eu vou parar meu tempo para conversar com ela. Olá, minha querida, você fez isso? Como que a gente pode fazer diferente da próxima vez? Você se sentiu agredida, mas não foi legal agredir de volta. O que você pode fazer da próxima vez de diferente? A gente pode agir de outra forma e escolher novas maneiras de viver. É assim que na terapia dos consultórios, nós psicólogos vamos cuidando dos nossos pacientes e ensinando a eles. Só um instantinho. Porque nós precisamos cuidar das dores da nossa infância. Nós precisamos cuidar delas para que elas não sejam revividas de surpresa nos momentos que trazem prejuízo social e moral para nós. Eu tô falando isso para vocês e eu pulei um monte de slides aqui, eu nem sei porquê, mas tudo há uma razão. E o que nós vamos entender? Quando nós lidamos bem com essa criança que há em nós, nós somos adultos saudáveis. Não quer dizer que nós não vamos errar e não vamos fazer feio, mas nós vamos reconhecer. Errei, pisei na bola, fiz bobagem. Vou pedir perdão a quem de direito merece, ou então vou perdoar a mim mesmo e restabelecer meu comportamento. É muito fácil falar assim, mas na hora que a gente está numa confusão, num drama emocional ou sentimental, é doloroso e difícil. Mas a gente precisa cuidar dessas feridas narcísicas. A gente precisa se adonar das nossas dores infantis. Porque é para isso que a gente é adulto. A gente é adulto primeiro para cuidar da criança que dentro de nós sofre. E quando nós aprendemos a cuidar dessa criança que tem dentro de nós, dolorida, nós aprendemos a nos amar. É só aí que nós aprendemos a nos amar. E é só a partir daí que nós seremos bons em amar quem está à nossa volta. Entendem isso? Os nossos pais não fizeram melhor porque eles não sabiam dessas coisas. Nós hoje já sabemos dessas coisas. Nossos filhos conviverão com pais melhores do que os nossos pais foram. E serão pais melhores para os nossos netos
do que nós fomos para eles. Essa é a ideia de evolução, de progresso. E então, o que acontece? Bom, se não existe acaso nas obras da criação, não é por acaso que eu caí naquela família para passar por essas coisas. É porque justamente ali, onde dói muito, é que eu preciso cuidar em mim. A responsabilidade é minha. Eu não posso pôr a culpa nos meus pais de coisas que estão dentro de mim. Eu preciso descobrir e superar de alguma forma. Por quê? Porque muitas vezes esses pais não foram nossos amigos na vida passada. Outras vezes fomos nós que não fomos amigos deles. Às vezes, nós como pais, ou pai ou mãe, abandonamos esses filhos vidas para trás. E agora eles vieram pais ruins para nós. Ou foram amigos que nós ferimos. Ou foram espíritos amigos muito queridos que nos aceitaram com alegria, mas que são imaturos emocionais. Então, quando nós começamos a buscar compreensão para as coisas que nos acontecem, nós vamos achar de montão vários motivos baseados nas leis das reencarnações. E vamos sempre compreender que nós podemos fazer um bocadinho mais do que nós recebemos. Nós podemos dar um bocadinho mais do que nós recebemos. Nós podemos ser um pouquinho melhores do que as pessoas foram conosco. O que acontece então? Que a gente às vezes encontra pais que são muito bacanas, amigos que nós construímos de muito tempo, né? Às vezes eu vejo famílias que os pais são muito amorosos e bacanas, mas são adictos. Ou que são viciados em jogos, ou que têm outros problemas. Então nós não vamos encontrar uma família que é redondinha, perfeita. Vai ser muito difícil nós encontrarmos. Mas para nós já não é mais impossível construirmos uma para nós. Nós já compreendemos a importância do Evangelho no lar. O Evangelho no lar é uma base fundamental na construção de uma família saudável. O estudo em grupo, o estudo dentro da família, sedimenta novos sentimentos, novos valores, novas formas de lidarmos com as coisas. Depois de muitos anos fazendo evangelho no lar, quando seus filhos crescerem, se tornarem adultos, vira uma reunião de estudos maravilhosa, lindíssima, que você quer levar com você para a próxima vida e para a próxima vida e para sempre. Então são construções que nós precisamos fazer a favor de nós mesmos, pensando no futuro, não só na nossa velhice, mas na próxima vida. Então essas relações que nós temos à nossa volta são relações que nós precisamos aprender a observar para saber o que nós podemos fazer para parar arestas, suavizar aqueles sentimentos, burilar ali aquela amizade que já é muito mais gostosa, porque se cada uma dessas pessoas nós olharmos como um ser precioso que está ali, que nós precisamos dar o nosso melhor para cada um, e cada um vai pedir de nós uma coisa diferente. Tem uns que só querem dar oi de longe, tem outros que querem dar aquele abraço gostoso, tem outros que querem falar com a gente toda semana, tem outros que se verem a gente uma vez por ano tá muito feliz.
Tem outros que ficam muito satisfeitos de olhar do outro lado da rua e dar tchau, não é assim? E não é para a gente se espantar, porque olha bem, Jesus, ele tinha quatro círculos de convivência social. O primeiro círculo eram os 3 apóstolos mais próximos dele. O segundo círculo eram os outros 9 apóstolos. O terceiro círculo eram os discípulos, ou seja, todos aqueles que já seguiam Jesus. E o quarto círculo eram de todos aqueles que não gostavam de Jesus. Então nós também podemos organizar a nossa casa mental, o nosso lado emocional, estabelecendo esses círculos. Quem são os parentes que fazem parte do meu primeiro círculo? Quem são os parentes que eu posso ser eu mesma? No segundo círculo, quem são os parentes que eu tenho que tomar um bocadinho de cuidado na hora de expor certas coisas para não criar problema, mas que eu gosto demais? No terceiro círculo, quem são todos os outros amigos e parentes que estão por ali? E no quarto círculo, tá todo o resto. Lembrando que nós temos a parentela física, né? Essa de carne e osso, e a nossa parentela espiritual. Às vezes nós podemos ter um amigo que é muito mais irmão do que o nosso irmão. E tudo bem, coloca ele lá no primeiro círculo, ok? Então vamos nos organizando internamente. E aí nós vamos entender, aquele pai que é muito despótico, muito mandão, horas, foi nosso filho do passado, que nós mimamos demais, que nós fizemos todas as vontades, que era o rei da casa. Agora tá ele aí de pai para você sentir na pele o que você fez com ele. E ajudar ele a melhorar, ensinando a ele a ter limites. E o marido faltoso? Foi alguém que no passado a gente levou à crueldade, a gente incentivou a mentir, a gente usou aquela pessoa para tirar vantagem sobre ela. Agora, tá? Aguenta. Muda esse relacionamento, ensina novos valores, reeduca. E a esposa desequilibrada? Aí Emmanuel fala, são aquelas mulheres que no passado relegamos a necessidade, a viciação. E aí fica, né, gente? Quanta gente acha que ainda é uma função muito útil na sociedade a prostituição, né? É lamentável que isso ainda exista. É lamentável. E essas situações trazem reencarnações onde, né, tanto do lado masculino quanto feminino, porque agora é comum ter homem também no mesmo serviço, né? É a profissão mais antiga da humanidade. Vem como esposa depois, vem como marido, né? Bem desequilibrado, com muitas dificuldades para poder aí haver um reajustamento. Quem é aquele filho rebelde? É aquele amigo? É aquele irmão? É aquele marido? Ou filho mesmo de outra vida que nós desfiguramos o caráter dele, que nós envenenamos os sentimentos dele. Agora nós precisamos corrigir, assim como as filhas, né? Logicamente. Então, meus amigos, onde tem dificuldades, tem obrigações, né? Obrigações que vieram do passado e que nós traçamos essa vida para dar uma amenizada. Porque às vezes a gente não consegue reverter o quadro para o amor saudável que deveria ser. Mas a gente consegue amenizar as coisas, né? E a gente não pode, como Emmanuel diz, a gente não pode fugir dessas tarefas. A gente não pode se negar a corrigir o que nós precisamos, porque
senão nós vamos arrastar essas soluções para uma próxima oportunidade. E o que acontece? Pode ser que as coisas piorem. Piorem como? Pode ser que essas relações que a gente não trate de cuidar com respeito, com carinho, com amor, pode ser que essas relações adoeçam a tal ponto que leve ao suicídio, que leve à drogatização, que leve à fascinação, que leve ao aborto, que leve a um ódio bem cristalizado. E aí a gente está fazendo o quê? Recrudescendo problemas no lugar de solucioná-los, de dissolvê-los. Então, se de tudo a gente não conseguir resolver o problema de todo, para ficar tudo na paz e na harmonia, que pelo menos nós consigamos viver socialmente de maneira saudável, amenizando esses relacionamentos. E aí, Emmanuel dá aquela dica para nós que é sempre valorosa. Nós não vamos conseguir mudar ninguém. Nós não conseguimos mudar ninguém. Mesmo que a gente tenha responsabilidade pelo que está acontecendo com essas pessoas, porque nós induzimos, essa pessoa permanece nesse comportamento porque ela deseja. Então, nós podemos fazer o quê? Com um novo comportamento, com um novo tratamento, com uma nova maneira de ser, darmos o nosso exemplo. Oferecermos o nosso sentimento de afeto, de carinho e darmos o nosso exemplo aceitando o outro como ele é, para que ele se sensibilize e decida por si só mudar. Então, o que eu posso fazer? Mudar o meu ponto de vista a respeito dessa pessoa. Essa pessoa agora, no lugar de ser uma pessoa chata, insuportável, intratável, vai ser alguém que de alguma forma eu ajudei a ficar assim e agora eu preciso fazer alguma coisa para melhorar, para dar um novo exemplo, para ensinar uma nova maneira, um novo jeito. E aí o conselho é pedir ajuda ao anjo guardião. Antes de dormir, você faz uma prece e pede ao seu anjo guardião e ao anjo guardião dessa pessoa para que eles te encontrem no plano espiritual e te ajudem, te orientem o que fazer e como fazer. E eles têm como te intuir as palavras certas, o momento certo, o jeito certo de agir no coração daquele ser que é tão difícil. Assim, o que nós estamos fazendo? Nós estamos anulando em nós o impulso negativo que nós tínhamos em relação àquela pessoa. Nós estamos passando a criar em nós um sentimento de boa vontade em relação àquela pessoa. E através da energia da boa vontade, os amigos espirituais têm como nos ajudar a mudar, através de passes magnéticos, os nossos sentimentos, intuir novos pensamentos, novas maneiras de conduzir esses relacionamentos. É assim que nós vamos convertendo as nossas relações numa sementeira constante de paz e luz, como diz Emmanuel. Percebem? Então, o que acontece? Tudo que diz de separação de afeto vai trazer prejuízo. Separação que eu falo assim, rompimento. Rompeu o afeto. Não gosta mais. Virou inimigo de vez. Nem se fala mais. Isso fala de prejuízo. Porque é diferente de eu dizer assim, eu gosto muito de fulano, mas não posso mais andar com ele porque ele escolheu um caminho para ele que não é bom para mim. Eu gosto dele,
sou amigo dele. Quando ele precisar de mim, eu estou aqui. Mas eu não posso mais andar naquele caminho que me faz mal. Eu evoluí, ele não. Aí Emmanuel vai nos ensinar que amigos nós devemos deixar pelo caminho e seguir a nossa estrada. O dia que nós estivermos lá na frente muito bem, nós podemos voltar e buscar esse amigo. Mas se nós não fizermos assim, nós também estaremos nos privando de crescer. Então nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher a nossa vida. Nós podemos escolher quem nós queremos ser. Nós podemos escolher como nós queremos nos tratar. Como que nós vamos nos respeitar. Como que nós vamos nos amar. E assim é tão natural lidar com a criança, porque quando você está com a sua criança interior bem cuidada, você cuida muito bem naturalmente de outra criança. Você cuida naturalmente de outro adulto. Porque quando a gente se ama, a gente naturalmente ama todos. Então, meus queridos, eu espero que tenha sido bom, que tenha esclarecido alguma coisa para vocês. E peço a vocês que ouçam assim com amorosidade essas palavras e guardem para vocês apenas o que foi útil e necessário. O que não foi bom, o que foi tolice, vocês esqueçam, por favor, para não aumentar minha dívida no plano espiritual, tá legal? Um beijo para vocês, um abraço bem apertado. Vocês querem me fazer alguma pergunta? Dá tempo, se vocês quiserem, eu posso responder, ainda tem 5 minutos. Ah, que gracinha. Que bom que vocês gostaram. Então vamos lá. Um beijo para vocês também. Vamos fechar os olhos, nos sentarmos com calma e fazermos uma prece diferente hoje. Vamos?